Jesus Salvador. Todo mundo aqui já sabe desse atributo de Jesus. E eu não sei quanto a vocês, mas a minha tendência, né, ao pensar no Jesus Salvador, é sempre pensar no que vem após essa vida. É pensar na salvação, na perspectiva da vida eterna, na perspectiva de uma vida com Deus no céu, com Jesus. Mas eu quero te dizer que a salvação que o Senhor tem para nós é integral. É para esse momento em que nós estamos vivendo aqui, que nós chamamos de vida, que é a fase mais curta, inclusive, da nossa existência. E que Ele vem para nos salvar e para que nós sejamos libertos do nosso passado, para que nós tenhamos Ele como guia no nosso presente e para que tenhamos a perspectiva de um futuro pleno, com vida abundante. É isso que Ele tem para cada um de nós, é isso que a palavra nos garante. E, portanto, Ele veio nos salvar agora, para inúmeras situações, para inúmeras circunstâncias da nossa vida. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre vários itens, vários pontos das nossas vidas que Ele veio nos salvar. Mas eu vou destacar apenas 4 nessa noite, para que nós reflitamos e para que nós saiamos daqui abençoados e plenos e certos de que Cristo, somente Ele, é a nossa salvação. Você crê nisso? Que somente Cristo é a sua salvação? Então dá uma salva de palmas extravagante a Ele, em nome de Jesus. Isaías 53:5 diz: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu, foi ferido por causa dos nossos erros, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, pecado, para que nós tivéssemos paz. Ele foi castigado, duramente, severamente castigado, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E o primeiro ponto que eu quero trazer é o ponto que nós refletimos naturalmente. Sim, Ele veio para que nós tivéssemos a salvação eterna. Ele veio para que nós tivéssemos acesso a Deus, a essa vida eterna no céu. E lá em João 14, nos versos 2 e 6, Jesus, conversando com os discípulos, já prevendo a eles a sua ida e também o seu retorno, e Ele vai voltar, e Maranata, vem Jesus. Ele diz o seguinte: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar. Jesus está preparando a sua morada, para que você passe a eternidade com Ele, com o Pai, para que nós passemos a eternidade em comunhão, louvando a Deus. Eu penso que no céu, né, só vai ter louvor, e que nós todos, queridos, olha que coisa maravilhosa, vamos ter a afinação dessa turma que estava aqui. Então você que é desafinado, aí dá um glória a Deus, porque nós vamos entrar nesse coro aí, mesmo que seja no céu. Você se preparar aqui também, você pode fazer uma aulinha, tal. A Jennifer está ali, ela vai ter o maior prazer em te preparar, mas no céu tu vai ser afinado, e nós vamos cantar nesse coro, e vai ser um lugar onde não vai ter dor, onde não vai ter doença, nós não estaremos num corpo que se cansa. Ontem, gente, vocês viram a festa aqui, né? Parece que é fácil no vídeo, né? Mas é duro de preparar esse trem. Eu cheguei em casa para encostar e dar um cochilinho só, eu dormi 3 horas seguidas, né? Nosso corpo é falível, é corruptível, nós nos cansamos, nós adoecemos, mas no céu não vai ter nada disso. Tu vai ter um corpo glorificado, e glória a Deus. E aí Tomézão falou: já que é uma morada, deve ter um caminho para chegar nesse lugar, mostra-me qual é o caminho. E aí Jesus, no verso 6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, é o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você, que nos outorgou, que nos deu a possibilidade de ter acesso à salvação, à vida eterna. E somente através dele nós poderemos chegar lá.
Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje será uma excelente oportunidade. E se você já entregou, glória a Deus, a sua morada está sendo preparada. Você já entendeu qual é o caminho e glorificado seja o nome de Jesus por isso. Tenha sempre, todos os dias da sua vida, todos os dias, gratidão a Ele pelo sacrifício que Ele fez na cruz por você. Não entre, não viva um cristianismo no automático, não, em nome de Jesus. Não busque-o somente nos momentos em que você está passando por luta, por dificuldade, em que você necessita de alguma coisa. Tenha um coração grato a Cristo por aquilo que Ele é o seu Salvador. Ele se entregou, Ele não foi pego, não. Tem muita gente que só vê essa história, né, num contexto histórico mesmo, e não tem um entendimento do que aconteceu ali de fato. Cristo se entregou por você, para que você tivesse acesso a essa salvação que é plena e que te dá acesso à vida eterna com o Pai. Glória a Deus, e Ele é o caminho que nos leva a isso. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele veio para nos salvar também das doenças. E como essa história nos permite trazer também um outro nível de reflexão, eu quero dizer que Ele veio nos salvar das doenças e da incredulidade. Lá em Lucas, no capítulo 8, está relatado ali a história de uma cura, e de uma que seria cura e se tornou uma ressurreição. Jesus está caminhando no meio da multidão, chega Jairo a ele, desesperado, o chefe da sinagoga, dizendo: mestre, a minha filha está no estado terminal. Só o Senhor para resolver essa questão. Quem aqui já passou por uma situação como essa? Glória a Deus, porque Ele é o socorro presente na hora da angústia e da tribulação. E Jesus imediatamente atende ao pedido e sai em direção à casa de Jairo. No meio do caminho, uma senhora, uma mulher, que havia 12 anos, sofria com uma hemorragia, um sangramento. O texto diz que ela já tinha gastado todos os seus recursos para alcançar a cura. E sabendo que o mestre, e a fama dele a essa altura do campeonato, já corria por toda a sociedade, aonde ele chegava todo mundo já aglomerava, porque sabia que ia haver milagre, ela falou: hoje chegou a minha vez. E ela quebra todos os protocolos sociais, ela de fato abre mão, né, e ali usa uma estratégia para furar todas as barreiras sociais, todo o preconceito que havia em torno da presença dela ali, e vai e toca, o texto diz, na orla da veste de Jesus. E a mulher é tão porreta e toca com uma fé tamanha, que Jesus para no meio do monte de gente que está o rodeando e fala: alguém me tocou. E aqueles que estavam imediatamente próximos a ele, os seus discípulos, talvez até num tom de ironia, fala: o Senhor está de brincadeira comigo. Um monte de gente está tocando o Senhor nesse momento. Jesus, mais uma vez, reitera e fala: alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu poder. E aquela mulher, nessa segunda fala de Jesus, denuncia que foi ela que o tocou. E imediatamente Jesus fala que a fé dela a salvou. Glória a Deus. Eu não sei qual é a sua condição, qual é a sua situação, se você precisa de uma cura no físico, se você precisa de uma cura na alma, mas muitas vezes nós temos que ser ousados como essa mulher foi. E pedir, e clamar, e estar nos pés do Senhor, e tocá-lo. E Ele está aqui, você pode tocá-lo pela fé. Ele prometeu: e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Ele está aqui. Não descreia e não prescinda disso em nome de Jesus. Você pode tocá-lo, a ponto de que dele flua esse poder. A ponto de ser curado, de ser transformado, de levar a cura, transformação para a vida de quem você pode estar trazendo como petição aqui nessa noite. Em nome de Jesus, não abra mão disso.
E o texto continua, e eles seguem para a casa de Jairo. Dão alguns passos e chega um emissário dizendo: olha, não adianta mais incomodar o mestre, sua filha já morreu. Obviamente o pai entra em desespero e Jesus vira para ele e fala: tão somente creia. Glória a Deus. E ele creu. E eles seguiram para casa. Chegando lá, Jesus instrui que entre com ele somente 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e os pais da menina. E ao chegar lá, a situação ficou tensa, porque de fato ela estava morta, né? Uma coisa é você estar no caminho, outra coisa é você chegar lá e olhar o defunto de fato. E Jesus, mais uma vez, insta e diz que ela, né, voltaria a ter vida. E é interessante que o texto, no verso 52, diz que eles olharam para a situação e estavam em situação de pranto. Pranto não é um chorinho, não é um choro de emoção que a gente dá aqui no meio do louvor, não é um chorinho porque a gente chutou a ponta da mesa com o dedinho do pé e começou a doer. Pranto é um choro de desespero. Quem já perdeu alguém aqui, algum parente, já teve uma dor nesse nível, sabe do que eu estou falando. E aí no verso 53, quando Jesus diz que a situação vai ser resolvida, os caras começam a rir. Por conta da incredulidade. E eu quero te dizer em nome de Jesus, que a incredulidade é a antítese da fé. E a palavra diz, na semana passada nós tivemos uma pregação aqui, totalmente focada nisso, a apóstola Lilian pregou sobre a fé, e um dos textos que ela usou foi Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, querido, em nome de Jesus, se ele disse que o morto vai voltar a ter vida, ele vai voltar a ter vida. Creia em nome de Jesus. Se ele diz que por as pisaduras dele nós somos sarados, isso é uma profecia que aconteceu há centenas de anos antes do nascimento de Jesus, vai acontecer e graças a Deus nós temos visto acontecer dia após dia. Não deixe que Satanás cauterize a sua fé. Não deixe que Satanás roube a sua fé, em nome de Jesus. É isso que ele quer fazer conosco a todo tempo. Relativizar as verdades, as promessas que estão na palavra de Deus. Fazer com que nós não creiamos na existência de Deus. E é interessante porque o texto diz na sequência exatamente isso. Porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe. Quem aqui já viu Deus materializado? Ninguém. Eu vejo Deus através da vida de vocês. Eu vejo Deus através da manifestação do amor dEle, do poder dEle através da igreja. Mas nós não temos condição de nessa vida, nesse corpo, ver a Deus. E, portanto, essa declaração é uma declaração de fé, sim. Mas a nossa fé vai ganhando musculatura, ela vai sendo fortalecida à medida em que nós a colocamos em prática e vemos o agir, o mover de Deus nas nossas vidas e na vida de quem Ele quer alcançar através de nós. Então, em nome de Jesus, não permita que Satanás roube, enfraqueça a sua fé e não caia numa vida de incredulidade, porque isso pode ser fatal. Isso pode verdadeiramente te levar a uma morte não só no físico, mas a morte eterna, e ela já foi conquistada por Jesus na cruz, como foi o primeiro ponto dessa mensagem, e todos nós estaremos com Ele no céu, em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós não podemos cair nessa armadilha em nome de Jesus. Ele veio nos salvar, Ele veio das doenças, mas também da incredulidade. Creia, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se está escrito na palavra, vai acontecer. Toma posse em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Até babei aqui, que coisa feia, gente. Desculpa, hein? Ele veio nos salvar também das mazelas.
E mazela significa miséria, mazela significa pobreza, mazela significa qualquer tipo de sofrimento que nós possamos viver, ter aqui nesse período das nossas vidas. E eu quero falar sobre algo que nós como igreja, como IA Church, temos incidido, glória a Deus por isso, de uma forma muito intensa nesse período de pandemia, que é a fome. E graças a Deus, para muitos de nós aqui, isso não é uma questão. Glória a Deus por isso. Eu queria que você refletisse um pouquinho e pensasse. Alguém aqui já sentiu fome? Acho que todo mundo. Mas nós sentimos fome e temos a garantia, temos a segurança de chegar na nossa casa, abrir a geladeira e ter alguma coisa lá para nos alimentarmos. Temos a garantia, temos a segurança de ter algum dinheiro no banco e passar em algum lugar com um cartão e comprar um alimento. Temos a garantia, temos a segurança de ter um amigo que tem uma geladeira cheia e que pode nos socorrer no momento de dificuldade. Temos a garantia, temos a segurança de ter um parente que no momento de dificuldade vai nos socorrer e vai nos receber. E queridos, é impressionante ver que dentro do público que nós atendemos aqui, toda quarta-feira, quantas pessoas não têm nenhuma dessas seguranças e garantia? Quem sabe onde fica o Jardim Vila Marcilac? É longe. É longe. A galera atravessa a balsa para vir até aqui para pegar uma cesta básica. É por conta de não ter essas garantias que elas têm que se submeter a isso. E graças a Deus, porque nós temos vivido aqui, e eu sempre digo que não é o milagre da multiplicação, mas é o milagre da multiplicação, que Jesus operou, e essa história está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, quando ele, mais uma vez, está ensinando as multidões. Mais uma vez ele operou sinais e maravilhas, muitas pessoas foram curadas. E aí chega num determinado momento, está entardecendo e já está escurecendo. Os discípulos, os apóstolos chegam para ele: mestre, vamos despedir as pessoas, porque elas já estão com fome. Já está entardecendo e elas precisam ir para suas casas. E aí Jesus fala: é verdade, está entardecendo, elas precisam ir para casa, mas por que eu tenho que mandar todo mundo embora? Vamos dar comida para geral aqui e agora. E aí eles falam: tá bom, mas o recurso está escasso. Nós dispomos nesse momento de 5 pães e 2 peixes, e aí tem 3 peixes de acordo com o evangelho que você lê essa história relatada. Mas a diferença de um peixinho para aquela multidão também, né, a conta não fecha. Ele fala: beleza, traz aqui, eu vou abençoar, abençoa o alimento, começa a distribuir. E distribui, 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 distribui. Todo mundo come, todo mundo se farta, se alimenta, e o texto diz que sobram 12 cestos cheios de alimento. Glória a Deus. Queridos, é isso que nós temos vivido. E é óbvio que aqui a gente conta a nossa história, que nós estamos vivendo aqui toda semana, mas graças a Deus a igreja do Senhor se levantou como resposta para as mazelas, para o sofrimento, para essa questão emergencial que é a fome. E Brasil e mundo afora, glória a Deus, a igreja foi resposta e alimentou dezenas, centenas, milhares de famílias, porque um povo se levantou, teve um coração doador e começamos a distribuir. É milagre toda semana. Rubão colocou aqui, é verdade, mas Rubão teve semana de ter 600, 700 cestas, de nenhuma família saiu daqui sem ser atendida. Glória a Deus.
E o Senhor Jesus disse que quando nós ao dar atenção a pessoas que estão nessa condição, é como se nós estivéssemos fazendo a Ele mesmo. E esse texto diz que vai ter uma turma que vai estar à esquerda dele e vai falar, no seu nome eu fiz uma porrada de coisa. Eu fiz um monte de coisa em seu nome. E ele vai falar, vaza, eu não te conheço. E a turma que está na direita é aquela turma que foi lá e repartiu a despensa. E tirou a blusa para alguém que estava com frio. E doou o seu tempo para visitar alguém que estava doente. E doou o seu tempo para visitar aquele que estava encarcerado. E foi misericordioso, teve compaixão com o estrangeiro, com o peregrino. Essa turma, Jesus vai reconhecer. Eu quero estar nessa turma da direita. Quero estar lá. Se a minha casa vai ser bonita, se vai ser na Coab Celestial, está tudo certo. Eu quero chegar lá e aí eu visito a mansão da pastora Marluce. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas eu quero ser reconhecido pelo Senhor como aquele que esteve na direita, que olhou para as pessoas de forma integral. Não adianta a gente olhar para alguém que está passando por qualquer tipo de mazela, como a fome, como o frio, como o cárcere, como uma doença, e simplesmente falar do amor de Deus, e simplesmente fazer, claro, devemos falar, devemos orar sim, mas quem está com fome precisa comer, quem está com frio precisa de blusa, quem está sem teto precisa de casa. E em nome de Jesus, até para isso a gente vai passar a ser resposta, porque a situação que a gente vive aqui no nosso entorno é periclitante, de ver a situação caótica com que muitas famílias vivem. E se nós como igreja pudermos incidir sobre essa situação, e a palavra diz que aquele que sabe o bem que pode fazer e não faz, está pecando. E nós não vamos pecar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e continuaremos a ser resposta para todas as mazelas. E se você está passando por essa condição, por alguma mazela, creia que o Senhor veio para te salvar, te libertar de qualquer tipo de sofrimento, de qualquer tipo de mazela, em nome de Jesus. Existe também um nível de fome que não é uma fome física. E todos nós podemos cair nessa armadilha que é não nutrir o nosso espírito. Que é não nos alimentarmos diariamente com aquilo que verdadeiramente pode fazer com que nós vivamos o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. E essa nutrição se dá através da leitura da palavra. Essa nutrição se dá através da oração. Jesus disse que Ele é o pão da vida, e aquele que se alimentar desse pão, jamais tornará a ter fome. Em nome de Jesus, Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra. Não entre nessa, que é uma mazela também, em nome de Jesus, e tenha uma vida devocional, uma vida de busca, alimente o seu espírito todos os dias, e ande segundo os princípios e valores estabelecidos nesse livro, que é uma biblioteca de livros, que nós chamamos de Bíblia, e que eu creio cada vez mais, que é, de fato, a palavra de Deus. E que sofre tantos ataques nos dias de hoje, e que sofre tantas relativizações nos dias de hoje. Não caia nessa armadilha. Se alimente todos os dias da palavra, em nome de Jesus, para que você tenha também o seu espírito nutrido. Então o Senhor veio nos salvar da morte eterna. O Senhor veio nos salvar das doenças e da incredulidade. O Senhor veio nos salvar das mazelas, do sofrimento, e aqui nós ilustramos as mazelas como com a fome. E o Senhor também
veio nos salvar, dentre outros pontos que eu poderia destacar aqui, conforme eu já disse, do preconceito. E eu trouxe esse tema aqui, até muito por conta de tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E Jesus, ele veio, e durante a sua vida, e principalmente ministério, ele se relacionou, ele esteve com todos aqueles que viviam à margem da sociedade. Todos. Ele tocou em leproso, ele conversou com mulher, ele esteve junto com publicanos, ele foi acusado, inclusive, de ser um beberrão por conta disso. Todos aqueles que estavam à margem da sociedade, Jesus, no seu tempo, ele esteve com essas pessoas. E a palavra diz lá em Gálatas 3, versos 28 e 29, não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a sua promessa. Glória a Deus. Agora a gente tem que ter a consciência que nós somos um em Cristo de fato. Ele não faz distinção entre nós. Agora aqui nós somos diferentes sim. E isso é bom, isso não tem que ser um problema. Isso traz uma complementariedade, inclusive, no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Imagina se tivesse um ministério só operando aqui na nossa igreja, dentre os 5 que existe. Se tivesse só evangelista aqui, a igreja está cheia, mas um monte de gente com problema, não sendo cuidado, porque não tem pastor. Imagina se nós não tivéssemos o ministério do apostolado aqui, não ia haver fundamento, não ia haver ordem. Imagina se não tivesse profeta, aí pronto, para deflagrar o pecado, para mostrar que as coisas que estão erradas. Estou ilustrando aqui com os ministérios, mas nós somos sim diferentes e glória a Deus por isso. Mas isso não pode nos levar a um pensamento supremacista, de pensar que a nossa condição, seja ela qual for, nos faz maiores ou melhores do que as pessoas com as quais o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de conviver com elas. Jesus esteve, e essa história está lá em João 4, com uma mulher, só uma mulher? Não, com uma mulher samaritana, para agravar um pouquinho mais a situação. Só naquele tempo, hoje está tudo resolvido, as mulheres sofriam muito preconceito na sociedade. Hoje está tudo bem, né, mulherada? Essa semana eu tive ciência de um dado, que é a medição que a ONU faz lá do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e infelizmente nós caímos da posição 122 para a posição 127 do IDH, e é interessante ver que uma das coisas que pesou demais nessa conta para fazer com que o Brasil perdesse essa posição, foram questões relacionadas à mulher. Então, por exemplo, mulheres que ocupam o mesmo posto de trabalho dos homens e que ganham salário inferior, a questão da violência doméstica praticada contra as mulheres, e por aí vai. E Jesus, saindo da Judéia, indo para a Galileia, vai fazer essa viagem, essa caminhada a pé, portanto, e é interessante, eu gosto muito do verso de João 4, que é no verso 4 mesmo, que diz que ele vai por Samaria porque era necessário que ele passasse por lá, e nós sabemos o fim da história, e sabemos o porquê da necessidade. Chegando no poço ali, poço de Jacó, obrigado Rubens pelo socorro, ele tem um encontro com aquela mulher, os seus discípulos vão comprar alimento,
Ele fica sozinho com ela, já era meio-dia, o que aponta para o fato daquela mulher não querer cruzar com ninguém, porque as mulheres tinham por hábito ir no período da manhã buscar água, não só para se hidratar, mas para fazer os afazeres domésticos. E ele encontra com ela e começa a desenrolar uma conversa com ela, no primeiro momento pedindo água para essa mulher. E ela fica espantada, fala: como o senhor, sendo homem e homem judeu, vem conversar comigo? E aí, num dado momento, ela fala: você está me pedindo água, mas sequer você tem um balde para retirar a água do poço? E aí ele dá a perspectiva para ela da água que ela poderia oferecer para ele, a água que ele poderia oferecer para ela. E ele diz: olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você jamais tornará a ter sede. E aí ela já percebe que está falando com alguém diferente. E ele pergunta se ela quer beber dessa água, ela diz que sim, e ele fala: então vai lá, chama o seu marido e vem aqui que eu vou dar da água para você. E aí ela fala: eu não tenho marido. E ele fala: bem disseste, porque tivesses outros 5 relacionamentos, outros 5 maridos, e esse com quem você está agora não é o seu marido. E aí ela pergunta quem ele é de fato, ele se revela como sendo o Messias, e imediatamente essa mulher sai gritando para quem pudesse ouvir: eu estive com uma pessoa que é diferenciada, porque ele revelou tudo quanto eu tenho feito. E é interessante, porque ao ser deflagrada dessa situação, ela poderia também ter tido uma outra atitude, né? De ficar envergonhada, de ficar acabrunhada, de se sentir ofendida. Mas não, foi uma situação em que ela verdadeiramente foi curada. E ela sai dando testemunho para todo mundo. E aquilo que seria só uma passagem se torna uma permanência de 2 dias ali na região de Samaria. E muitas pessoas foram alcançadas, curadas, transformadas pela presença de Jesus naquele lugar, por conta do testemunho dessa mulher. Então, queridos, em nome de Jesus, não julgue as pessoas pela aparência, por onde ela veio, por sua posição, por sua classe social. Se Jesus não o fez, e se nós somos cristãos, e cristão significa ser pequenos cristos, nós temos que seguir os passos do Mestre, e não ter um olhar de preconceito, de julgamento para as pessoas em nome de Jesus. Jesus também, essa história está lá em Lucas 19, esteve com Zaqueu, publicano, um cobrador de impostos, um sujeito que mesmo sendo judeu, trabalhava, estava a serviço de Roma. E aí tem um detalhe, porque eles não cobravam, esses camaradas, somente o imposto que era devido, não, eles pesavam a mão para tirar um por fora. Isso se chama algo que nós não conhecemos aqui no Brasil, que é corrupção. Safado sem vergonha. Ele devia estar tão angustiado, que o texto diz que ele era um sujeito de baixa estatura, e queria ter com Jesus, que ele sobe em cima de uma árvore, e fica lá tentando avistar Jesus. E é tão lindo que ele não avista Jesus, quem o avista é Jesus. E vai lá e falou: Zaqueu, desce daqui. Vamos para sua casa. Imagina a surpresa de Zaqueu, que queria simplesmente ver Jesus em cima da árvore. Jesus vai até ele e fala: vamos para sua casa. E eles vão para a casa de Zaqueu, partem o pão, tem um momento de confraternização, e a vida dele é tão transformada pela presença de Jesus, que ele se dispõe a devolver às pessoas não só o que foi roubado, mas o dobro daquilo que foi roubado. Isso é conversão. Isso é conversão. Porque a gente vê muito crente que está 200 anos na igreja e não consegue nem dar o dízimo. Esse cara já queria retribuir as pessoas com o dobro daquilo que ele tinha roubado. Porque o bolso é a última coisa que converte, né? O bicho converteu de forma integral, glória a Deus. E Jesus faz a declaração que todos nós sabemos: neste lugar, nessa noite, houve
salvação. Glória a Deus. Alguém que era alvo de preconceito, e aqui eu não estou nem julgando, porque eu também não ia querer ser amiguinho de Zaqueu, não. Um sujeito que vem na minha porta, bater e cobrar um imposto para além daquilo que me é devido, eu não ia querer estar perto desse cara, não. Mas Jesus, e a palavra nos diz, e Ele nos disse que nós temos que amar somente aqueles com quem nós temos empatia e simpatia, somente aqueles que são cheirosinhos, e que é legal de estar perto, de abraçar, que tem um papo legal, que nos chama para comer na sua casa. Não. Ele disse que nós temos que amar até mesmo aos nossos inimigos. E nessa situação, com certeza, Zaqueu e todos os publicanos eram inimigos públicos ali da sociedade. E Jesus vai e entra na casa desse camarada. Queridos, quem somos nós para julgar as pessoas? Quem somos nós para nos acharmos maiores ou menores ou melhores que alguém? Sobre o preconceito, nós temos que partir da premissa de que todos nós, desculpa se você se sentir ofendido com o que eu vou afirmar aqui agora, somos preconceituosos. Todos nós somos. Nós julgamos pela aparência, e aí podemos cair do cavalo, porque nem todo mundo que está bonitinho, que está legal, que está com, né, de fato é aquilo que está demonstrando. E nem todo mundo também que aparentemente está mal vestido e tal, está de fato naquela condição. Eu lembro de uma situação em que eu estava em Curitiba, e eu estava hospedado lá no bairro que é super bacanudo lá, que se chama Batel, e tem um shopping lá perto. Eu precisava comprar camiseta e não lembro o que mais. Falei, vou dar um pulo nesse shopping. E na época eu tinha mania de usar umas calças meio rasgadas, tal. Eu usava boné para chuchu também, né? O tempo inteiro eu estava com boné na cabeça. E para além dessa aparência, aquele bairro ali, não sei se vocês notaram, eu sou negro, não tem muito negão naquele lugar. E foi um dos poucos lugares que eu senti assim que as pessoas, não até por julgamento, mas porque não tinha muitos seres daquela espécie andando naquele lugar em todo o tempo. Então você vê que tinha gente que só se causava uma estranheza, pô, um negro, que legal, né, meu? Atração turística, né? Mas outros que assim faziam um julgamento mesmo pela aparência. Aí eu não posso dizer se era a cor da pele, ou aquela calça que estava meio desfiada lá e tal. Mas eu entrei numa loja, eu fui tão maltratado pela vendedora, e eu já tinha visto o preço da mercadoria, já ia comprar, eu só queria formalizar a venda, estava tudo certo. Era só ela me dar o preço, me dar o preço não, eu já sabia o preço, me conduzir lá ao caixa e eu ia pagar. Mas o tratamento dela foi assim, você não tem condição de gastar de gastar nessa loja aqui. Aí eu contei até 450, tal, mas falei, mas também com ela eu não vou comprar, né? Demais também não sou capacho, né? E saí da loja, voltei, aí uma outra vendedora me atendeu e imediatamente fez o trâmite. Ela voltou, mas era eu que estava te atendendo. Eu falei, agora ela vai ouvir. Eu falei, moça, você me tratou com uma indiferença, como se, né, o meu dinheiro tivesse outro valor. Eu não sei o que estava na sua cabeça, mas desculpa, eu não vou, essa comissão você não vai ganhar. Dançou, julgou pela aparência. E que, em nome de Jesus, nós tenhamos o cuidado. Todos nós podemos cair nessa armadilha. Todos nós podemos cair nessa armadilha. De julgar as pessoas pelas aparências, por seu gênero. Uma das questões hoje, que é uma pedra no calcanhar da igreja, é a questão da homossexualidade. A gente tem que trazer essa temática, discutir, falar e saber como incidir e agir nessa questão. Mas assim,
Nesse momento em que a gente não está tão aprofundado, o que a gente tem que fazer é acolher e amar e não julgar em nome de Jesus. Porque essas pessoas precisam ter resgatadas a identidade delas em Cristo. E se nós julgarmos, e se nós já as mandarmos para o inferno, sem que elas tenham a possibilidade de conhecer a Cristo e de ter as suas vidas transformadas, que igreja é essa? Que igreja é essa? Muitas vezes nós também pesamos a mão contra as mulheres. Graças a Deus não é o caso da nossa igreja. Temos aqui pastoras, líderes, amadas, queridas, mas a gente vê quantas injustiças sendo praticadas contra mulheres, inclusive dentro da igreja. Preconceito puro, porque não tem nem base bíblica para isso. Outra questão que nós não falamos muito, e aqui eu já dei o meu próprio exemplo, é a questão racial. A gente, infelizmente, tem uma estrutura, né, social que faz, sim, com que as pessoas negras tenham mais dificuldade de se projetar, tenham menos oportunidades. Isso é verdade, a gente não pode negar isso. Graças a Deus, eu sou um exemplo de alguém que conseguiu furar essa bolha, tinha uma estrutura familiar. O fator igreja também foi fundamental na minha vida, fundamental, pessoas que me olhavam e você tem referências, você tem incentivo, você tem pessoas que não te julgam pela cor da sua pele. Temos uma estrutura que é difícil para pessoas de pele negra furar essa bolha. E nós temos que, como igreja, sim, falar sobre isso, incidir sobre isso, e não permitir que essa estrutura que é extremamente preconceituosa se propague, se perpetue. Nós temos que, como a palavra diz, ter fome e sede de justiça. E quando nós agimos assim, nós somos saciados. E não podemos nos omitir em nome de Jesus. Então que, ao identificarmos qualquer tipo de, e mais uma vez eu reitero, a todo momento você vai se perceber agindo de forma preconceituosa. E esse é o momento de você colocar a lente de Cristo, de falar: Senhor, me dá o seu olhar para essa situação e para essa pessoa, porque eu estou julgando aqui, eu não quero agir dessa forma. Amém. Porque foi assim que ele agiu em todo tempo, com amor. E nós só conseguiremos lidar com todas essas situações se nós verdadeiramente colocarmos em prática o que é a essência de Deus. Lá em 1 João a palavra diz: Deus é amor. E lá também a palavra diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E agora o trem fica pesado. Quem não ama a Deus não conhece, pois Deus é amor. E um pouco mais adiante o texto diz: como você pode dizer que ama a Deus, se não é a quem você não vê, se você não é capaz de praticar o amor à sua criação, àqueles que você está vendo? Jesus, quando sintetiza os mandamentos, ele diz: amai a Deus acima de todas as coisas. E a gente só vai conseguir cumprir o próximo passo do mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, fica condicionado. Se nós não nos aproximarmos de Deus, se nós não conhecermos a Deus, se nós não verdadeiramente colocarmos em prática a sua essência, nós não vamos conseguir ter um olhar empático, ter um olhar de amor para as pessoas com quem Ele nos dá o privilégio de conviver todos os dias. E aí nós podemos sim cair nessa armadilha de ter um olhar preconceituoso, de julgar as pessoas ao invés de amá-las.
O próprio Cristo diz que aqueles que ouvem as minhas palavras e as negligenciam, não é exato, eu estou parafraseando aqui, eu não vou julgá-las, porque eu vim para salvá-las. Cristo é o nosso Salvador, e Ele, uma das facetas é salvar de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, da tendência que nós temos de ter um olhar preconceituoso, um olhar de julgamento para com as pessoas. Que em nome de Jesus nós tenhamos o cuidado de não agir dessa forma, mas também de incidir para que o reino de Deus seja impetrado aonde quer que nós estejamos, e a situação no âmbito da sociedade mesmo, seja transformada por causa da incidência da igreja em nome de Jesus. Cristo veio para nos salvar. E eu e você temos o privilégio de sermos, nós que já fomos alcançados, que o reconhecemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, instrumentos da salvação na vida das pessoas que ainda não tiveram um encontro com Ele. Você pode ser um instrumento de cura, você pode ser um instrumento que vai levar a pessoa à salvação eterna, você pode ser um instrumento para mitigar ou dirimir qualquer tipo de preconceito aonde quer que você esteja, você pode ser um instrumento para que a incredulidade seja dissipada da sua vida em primeiro lugar, mas também da vida daqueles que estão no seu entorno. Isso é possível. Como é bom, né, estar próximo de pessoas que têm fé, pessoas que verdadeiramente vivem, né, a palavra de Deus e que nos impulsionam e que fazem com que nós também tenhamos essa vontade. Que o Senhor, em nome de Jesus, que você possa refletir nessa palavra e se apropriar de cada um desses pontos da salvação de Jesus para a sua vida, mas também, e a palavra diz que aquilo que nós recebemos de graça, e foi de graça, pela graça e de graça também nós temos que dar às pessoas. A palavra diz que nós temos que ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, hoje foi dia de batismo aqui inclusive, será salvo. Quem não crer será condenado. Que você tenha um desejo incontrolável de livrar todos aqueles que o Senhor te der a oportunidade da condenação eterna, e que você seja um instrumento da salvação de Cristo, todos os dias da sua vida, aonde quer que Ele te leve, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Coloque, Deus não é um meio de você alcançar aquilo que você quer, Deus tem que ser o início, o princípio e o fim de todas as coisas. Coloque em primeiro lugar, receba a salvação do Senhor para a sua vida, mas também seja um instrumento de salvação e permita-se alcançar a vida das pessoas nos ambientes onde Ele te coloca. Peço que todos fechem os olhos nesse momento. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para aqueles que eventualmente ainda não tenham encontrado essa salvação, ainda não tinham tido o discernimento de que somente Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E a palavra diz, né, lá em Romanos 10, que com o coração nós cremos para a justiça, mas com a boca nós confessamos para a salvação. É interessante que o ato que nos levou à salvação foi um ato público, foi um ato escancarado de amor. E o ato para a salvação também da mesma forma tem que ser. Não para constrangimento, mas para que o nome do Senhor seja louvado, seja glorificado. E se você ainda não fez essa entrega, e você também que está nos vendo aí pela internet, tem a oportunidade de o fazer nesse momento,
E se você está aqui nesse lugar, está aqui junto conosco presencialmente, eu quero te dar essa oportunidade, eu quero te ajudar a fazer essa oração de entrega. Eu peço somente que você dê um sinalzinho com a sua mão, para que eu possa te identificar e nós vamos fazer essa oração. Se houver alguém aqui que quer entregar a sua vida a Cristo, estamos todos de olhos fechados aqui, eu não quero te constranger de forma alguma. Essa é a oportunidade, esse é o momento. Existe alguém que quer fazer essa oração nesse momento? Não? Glória a Deus. Se você que está me vendo pela internet quer fazer essa oração de entrega, eu quero te dar essa oportunidade agora também. E eu peço que você repita essa oração comigo. Põe a mão no seu coração aí em casa, onde quer que você esteja, e repita essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu agora renuncio a todo pacto que eu fiz no passado. E peço que o Senhor guie a minha vida. E peço que o Senhor seja o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, está aparecendo aí um QR Code na sua tela. Você pode apontar o seu telefone celular para ele. Nós queremos te ajudar nos primeiros passos com Cristo. E quem sabe você pode se tornar um membro da nossa igreja e estar em todos os passos. Não deixe de fazer contato conosco. Você vai inclusive falar com esse pastor que esteve aqui antes de mim. E nós teremos a honra, o privilégio de poder te orientar. E agora eu quero pedir para quem possa, que está aqui nesse momento, que fique em pé no seu lugar. E nós vamos orar, nos apropriando da salvação de Cristo, em todos os pontos que nós destacamos aqui, mas existem centenas de outros pontos também. Mas principalmente, vamos pedir para que Ele nos instrumentalize nessa noite em nome de Jesus, para que nós possamos alcançar as vidas que Ele quer alcançar através de nós, para que nós sejamos um instrumento de salvação, de libertação, de cura na vida das pessoas, em nome de Jesus. Eu quero que você, antes de eu fazer essa oração, se abra com o Senhor. Se tem algum ponto aqui que te incomodou, se tem algum ponto aqui que você identificou que você está pisando na bola e que você tem que se consertar com o Senhor, peça perdão a Ele. Se tem algum ponto aqui que você está precisando, de repente você está precisando de uma cura, Ele está aqui, peça e Ele vai te curar e Ele vai te alcançar. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, para que tivéssemos acesso à salvação. Salvação, ó Deus, que é integral. Pai, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que nós relativizamos essa verdade, por todas as vezes que nós descremos, por todas as vezes, ó Deus, que de alguma forma nós não demos o valor, ó Deus, do sacrifício que o Senhor fez por nós e que nos deu acesso à salvação. Muito obrigado, muito obrigado. Eu peço, Senhor, a começar em mim, que o Senhor esteja nos instrumentalizando nessa noite. Derrama da sua unção sobre a vida de cada irmão e irmã aqui em nome de Jesus. Dando coragem, ó Deus, àquele que é apático, àquele que tem constrangimento, vergonha de anunciar o Evangelho. Dando ousadia, ó Deus, para que, ó Deus, ao vermos um doente, nós ponhamos as mãos sobre ele, para que ele seja curado, porque a palavra diz que os sinais seguiriam aos que crerem, em que poríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. O Senhor nos salvou das doenças, das mazelas, dando-nos, ó Deus,
liberalidade, ó Pai, a ofertar, a olhar, ó Deus, aquele que está passando por algum tipo de dificuldade e mazela, que, ó Deus, a indiferença não tome conta do nosso coração, mas que tenhamos empatia, Pai, com aqueles que sofrem em todo o tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Pai, que nós possamos ser uma igreja que de fato faça diferença na sociedade e que leve a cultura do reino nos lugares aonde o Senhor tem nos estabelecido. E eu quero declarar, profetizar em nome de Jesus, que cada homem e mulher que aqui está, vai propagar e vai levar o reino nos ambientes aonde o Senhor tem os colocado. Na sua família, no seu trabalho, no ambiente acadêmico, aonde quer que esteja, serão reconhecidos como homens e mulheres diferentes, porque o Senhor faz habitação neles, porque o Senhor se manifesta na vida deles, mas principalmente através da vida deles em todo o tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a incidir sobre essas questões tão delicadas que nós vivemos nos dias de hoje, como foi o último ponto da nossa reflexão aqui, que é o preconceito. Dá-nos o seu olhar, Jesus. Dá-nos o seu olhar de amor. Dá-nos o seu olhar, Jesus. Em seu nome, dá-nos o seu olhar. Para que, ó Deus, quando nós tivermos um olhar de preconceito, imediatamente já sejamos incomodados pelo Senhor Espírito Santo que faz morada em nós, para que nós tenhamos uma atitude diferente, uma atitude de amor e não uma atitude de julgamento. O Senhor não nos trata assim. Se o Senhor me desse o que eu mereço. Se o Senhor me desse o que eu mereço. Ajuda-me a ter o seu olhar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, guarde, faça resplandecer sua face sobre a vida de cada um que está aqui, sobre a vida de você que está em casa, que o amor de Deus o Pai, as eternas consolações do Espírito Santo e a graça manifesta através do Filho, Jesus, o Salvador, esteja com todos, hoje e sempre, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém.